Salve, salve! Hoje, um dia muito especial, é com alegria, com imensa satisfação que eu estou aqui com um convidado especial. Especial porque ele faz parte da trajetória da minha vida, de toda a questão de resistência cultural que nós tivemos na década de 80, de 90 principalmente, com o samba e o pagode. Eu estou falando nada mais, nada menos do sociólogo, jurista, cantor e compositor Claudinho de Oliveira. Que poxa vida, que responsabilidade. Você sabe que assim, um elogio é sempre bem-vindo, né? Muito embora a gente não se deixa, né, iludir pelos elogios, né? Tem que manter o pé no chão, mas eu fico muito satisfeito de estar aqui com você mais uma vez. Você é um amigo querido, né? Um amigo de luta, de militância. Quantas e quantas vezes a gente, né, empunhou, né, a bandeira da luta, né, antirracista, da luta, né, pela periferia e tal. Então, para mim é um prazer, eu agradeço o convite já de antemão. Ivan, você é uma pessoa que eu admiro demais, né? Uma pessoa que corre pela gente, então a gente tem que estar junto, né? Sempre um prazer estar aqui no seu podcast. Sem dúvida, Claudinho. Você tem uma outra questão que o coração pulsa forte, porque nós somos seus fãs, né? Porque você... São meus parceiros. Na realidade, você é um artista, né? Você é um compositor, né? Eu, como recebi o Zeca do Cavaco outro dia aqui... Grande Zeca do Cavaco. Que também compõe, né, e compôs sambas maravilhosos, principalmente para a escola de samba Vai Vai, mas que também ganhou agora na Salgueiro, no Rio de Janeiro. Você é realmente aquela pessoa que tem essa inspiração, né? E que, nossa, você faz parte da nossa vida na periferia, de muita gente que às vezes nem sabe, né? Que o samba, muitas vezes... do Soeto, do próprio Belo, né, na voz do Belo e tal, era do Claudinho de Oliveira. E muitos que eu curti, que fez parte, principalmente, você sabe que eu estava lembrando, tem um samba, eu acho que esse é um dos primeiros que você fez, eu estava estudando engenharia. Eu fiz engenharia em Mogi das Cruzes, e eu sou de Pirituba, então na UMEC. Eu fiz na Brás Cubas, né? Cubas, fiz engenharia industrial mecânica e no começo a gente pegava o trem e tal. E tinha aquele lance, eu fiz de 92 a 99, né? Foram 6 anos e meio. E assim, que aconteceu? Era essa época da década de 90, efervescente, do pagode, do samba, que veio lá de 80 com fundo de quintal. O Arte Final aqui em São Paulo, mas que depois explodiu justamente na época, talvez, a melhor época da minha vida, né? Que a gente estava estudando, era jovem, aquele negócio todo. E foram seus sambas, assim, poxa, muitos deles que embalaram nossa vida, né? Fico feliz com isso. Você sabe que a Mogi das Cruzes ali, né, Brás Cubas, eu fiz muito samba lá nessa época. Ah, é? A gente saía, a gente pegava o trem, saía, porque tinha na frente da universidade. Da universidade tinha lá os bares, aí o pessoal reunia, fazia o samba. Alunos, ia com os alunos. Nunca estudei lá em Mogi. Mas a minha mãe se formou lá. Minha mãe se formou em Direito lá e se formou primeiro em Enfermagem, depois em Direito, na UMEC. E depois Brás Cubas. Então tem que fazer esse parênteses. Primeiro aqui, mandar um abraço para sua mãe, dizer da importância da senhora na educação e principalmente conhecendo a história do Claudinho, eu percebi que a sua orientação foi muito importante para além do samba, além da cultura, ter essa ideia de estudar, de transformar a vida dele como transformou pela educação. Ah, sim, minha mãe foi um grande exemplo. Minha mãe já é falecida, né? Eu sei. Minha mãe morreu em 2006, mas ela e meu pai, assim, são assim, referências, são os meus heróis, né? Pessoas assim que sempre valorizaram, né? Mas voltando, para não perder. A informação, para não perder. E aí de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Então, e aí, Mogi das Cruzes, eu fiz muita coisa lá com o Cisão, final do Cisão. O Cisão, ele fez engenharia também na Brás Cubas. Eu ia com o Duza, sabe o Duza cabeleireiro lá da Biscote? Mas todo mundo conhece o Duza. O Duza hoje é um dos grandes nomes. Uma referência aí, também. Justamente. Então, a gente pegava o trem, ia para lá e fazia os nossos sambas lá. As primeiras composições minhas é dessa época, né?
92, 94. Inclusive, eu acho que nem era do Soweto, essa música que eu tô te falando, que foi uma das primeiras. Acho que foi a primeira que você. O primeiro sucesso seu, qual que foi? Acho que a primeira música assim a ser tocada bastante, assim, nas rodas de samba, era uma música que o Relíquia gravou. O grupo Relíquia, que era da Coab 2 de Itaquera. Que era, não consigo evitar, teu amor se faz presente em minha mente. Não é fácil de viver sem teus carinhos. Que o Bigu, o finado Bigu, cantava magistralmente. Né? Essa música foi uma coisa impressionante, né? Porque a música assim, que é um momento assim, que a gente não tem as rádios, né? As rádios têm um papel muito importante na difusão, né? do samba, não apenas em São Paulo, mas no estado. E assim, as rádios, né? Acabou fortalecendo o movimento de 90 no Brasil inteiro, né? As rádios também, com a televisão, mas rádio, depois são televisão. importantes. Mas antes disso, um bocadinho, a gente não tinha, assim, né? As rádios empunhando a bandeira, né, do samba, né? E tal. Então, assim, as músicas eram compostas e a gente, então, mostrava essas músicas nas rodas de samba e aí um ia contando para o outro e tal, ia cantando aqui. E às vezes você saía daqui, por exemplo, saía de uma região de São Paulo, né? E ia para uma outra, saía da Zona Leste, porque eu era da Zona Leste nesse momento, aí você ia para a Zona Sul. E as pessoas estavam cantando samba, mas ele assim, ele ia caminhando, sabe, de boca em boca e tal, pelas comunidades do samba. Você vê como é que a gente, de alguma maneira, a gente está conectado. E é nessa conexão, sabe, que eu acredito. Assim, e também, do ponto de vista, né, da cultura, né, ela tem uma importância muito grande, porque é assim que a gente mantém, né, a força, né, sabe, das culturas de periferia, mas também essa conexão é possível também na área da política também, acho que na área também da conexão, que a gente possa, de alguma maneira, fazer as transformações que a gente precisa fazer também pela cultura também. A cultura não é o único caminho, mas a cultura é um caminho importante. Olha, gente, é muito importante isso que o Claudinho está dizendo. Tem uma frase, né, do Plínio Marcos que diz que o povo que não ama e não preserva suas formas mais autênticas de expressão jamais será um povo livre. E isso que ele traz, desse fortalecimento, desse empoderamento das comunidades, a partir da cultura, a partir do esporte, do lazer, a partir realmente de tudo aquilo que a gente gosta e que a gente vive e convive nas periferias, em todas as periferias de São Paulo, seja aquele futebol de várzea que tem ali naqueles campos de futebol, que hoje já não são mais de terra, né, de grama sintética, muitos deles, mas que está ali na periferia, onde a gente se reúne, onde tem as associações Amigo de Bairros, onde tem as escolas de samba, onde tem esses grêmios recreativos, culturais e esportivos, muitas vezes. Inclusive, as escolas de samba, muitas delas nascem dos times de futebol, né? Sim, é verdade. Nasce exatamente desse movimento que acontece nas periferias. E está na hora, passou da hora da gente ficar valorizando os aventureiros que só vêm de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para pedir o seu voto aí na periferia e não voltam mais. Então agora, eu acho que o momento é esse, a gente acreditar naquelas pessoas que realmente são filhos dessa terra, são filhos da periferia, filhos da comunidade, como o caso do Claudinho de Oliveira, que vem lá da Zona Leste, de Arthur Alvim, do Aê Carvalho, e que consegue... Coab 2 de Itaquera, ali morei em Itaquera, né? Coab 1, então, e que consegue entender, perceber e valorizar principalmente esses espaços, porque é lá que está acontecendo o funk, é lá que está acontecendo o hip hop, o samba, é lá que está a cultura das periferias que a gente precisa fortalecer, valorizar e principalmente no caso do esporte e lazer, a gente tem desde sub-7, né, até sub-17, vários talentos que nós precisamos valorizar, dar oportunidade, e aí pessoas como o Claudinho, tendo essa representatividade no parlamento, podendo cobrar o executivo, podendo aproveitar dos recursos de emenda e fortalecer a periferia, aí onde você e nós moramos, é fundamental, Claudinho. Ah, sim. E a gente já busca, de alguma maneira, Ivan, a gente já busca concretizar essas propostas hoje. E não é só hoje, não, ontem também. Porque, por exemplo, o Coisa de Preto, a gente fez uma última manifestação que foi na Casa Verde, né? E lá na Vila Prado. E na Vila Prado a gente
já começou a envolver esses eixos que a gente considera importante, que é o esporte, que é o lazer, que é a cultura. Então, teve lá a primeira liga, né, do Coisa de Preto, com crianças, meninos e meninas, né, jogando, sub-13, né, jogando lá e participando do festival. Então foi uma coisa muito legal, com entrega de troféus e tal, e sempre aquele bate-papo também, de alguma maneira, tentando mostrar para as pessoas a importância da cidadania, a importância do esporte também para a formação, não apenas de atletas, mas para a formação de cidadãos e cidadãs. Esse é o intuito, sabe, que a gente tem nesse momento, é de mostrar, né, a importância que esses eixos têm, né? E a gente teve a participação lá no futebol do Vila Maria, né? O Vila Maria é um time tradicionalíssimo também, né? Que a gente tem no futebol de várzea, já consagrou um monte de gente bacana aí. O Arena Bela Vista, que é um projeto maravilhoso que tem na Bela Vista, com mais de 500 crianças e tal. Então a gente levou lá o time de menino, o time de menina que participaram também. E o Vila Prado, que é o Arsenal, também da molecada jogou. Depois teve lá a apresentação lá pra galera, teve o samba, né? O samba não pode faltar. Então foi uma coisa maravilhosa, sabe? Com muita gente, né? Um espaço, foi na sede de um bloco tradicional lá. Olha só que coisa. Sabe, só nessa fala a gente colocou quase a proposta todinha, porque a proposta é justamente essa, de fortalecer projetos sociais, culturais, né? Lazer, esporte. Então a gente fez esse evento na quadra, né? Na sede do bloco Não Empurra Que É Pior, que é um bloco lá de muitos anos. Tive lá esses dias, hein? Você teve lá esses dias? Tive lá com o H lá. O presidente H, o parceiraço. Aquela comunidade nossa ali. Pro presidente H, pro Marquinhos, um abraço pro também Sabá. pro Adilson, Fio, pro Gil, Justamente. que nos proporcionaram essa possibilidade de estar ali, principalmente com as meninas da comunidade. Foi um importante Muito importante. E aí você vê, né? Então a gente tem a cultura, tem ao mesmo tempo, né, naquele espaço ali, tem lazer para a comunidade, ao mesmo tempo ali as pessoas dali da comunidade, né, elas puderam vender as suas coisas ali e tal, e ganhar um dinheiro também, né? A própria sede também pôde vender as suas coisas também, e também fazer um caixa também, que é importante para manter os projetos que eles têm lá, que eles têm inúmeros projetos também ali, né, na Vila Prado. Então é isso que a gente está dizendo, né? A gente busca, de alguma maneira, fortalecer os meios de ganho, porque a gente fala muito de política e tal, e muitas vezes a gente fica numa viagem abstrata, né, muito teórica e tal, que é isso, a igualdade, a equidade, aquela coisa toda, né? Mas a gente se esquece que as pessoas, né, enquanto a gente milita, né, enquanto a gente sai para a luta, né, as crianças precisam comer, né? Então a gente é o meio de ganho mesmo. Acho que hoje, esses dias eu estava vendo os dados aí, poxa, né, as áreas estruturadas, né, no estado de São Paulo todo, hein, as áreas estruturadas, né, elas têm um número muito pequeno, né, um percentual muito pequeno de desempregados, né? A gente não está falando que são áreas elitizadas, mas são áreas estruturadas. O centro não é elitizado, o centro de São Paulo não é elitizado, mas o centro de São Paulo é uma área estruturada. Ali a gente tem muita gente morando naquela região toda, no centro expandido, e aí você tem ali, né, desempregados, mas o percentual é pequeno. Mas quando você vai para as áreas, né, que não são estruturadas, né, que faltam, sabe, políticas estruturais, falta um monte de coisa lá, chega a quase 70%, passando de 75%, quase 80% dos desempregados, né, eles estão sobre-representados nessas áreas estruturadas. Então, a importância da gente fortalecer os meios de ganho num momento como esse, né, que os grupos minoritários no Brasil estão lutando pelo simples direito de existir, né, que estão desamparados, completamente desamparados, né, e aí você tem que se virar para ganhar um dinheirinho, né, para colocar comida na mesa, né, para você, poxa, comprou material escolar do seu filho, da sua filha, né? Então é nesse momento que, se você fortalece os meios de ganho, essas pessoas têm condições, né, de sobreviver, porque a gente não pode dizer ou viver dignamente, porque a gente sabe da dificuldade que é. Então é por isso que a gente tem uma preocupação, né, de colocar a nossa candidatura, que é uma candidatura popular, que é uma candidatura preta, com todas as dificuldades que uma candidatura preta e popular tem no nosso país, né? A gente primeiro, né, vamos priorizar aquilo que é mais urgente, que é o meio de ganho dessas pessoas, como é que a gente resolve isso, sabe? Fortalecendo as periferias, fortalecendo os projetos sociais, culturais, né? E como é que a gente faz como é que a gente, de alguma maneira, a partir de uma noção de, né, de conexão, a gente consegue fazer
com que as cadeias produtivas, porque na periferia no mundo tem muitas cadeias produtivas, tem a cultura do trabalho, tem a cultura do empreendedor, tem a cultura, sabe, que está relacionada com a cultura arte, mesmo, com propriamente dito, a arte, né? Melhor dizendo, a arte, né? Então tem muitas cadeias produtivas, é conectar isso, é dinamizar, né, a economia solidária e fortalecer essas pessoas, que o cara que está empregado tenha condições também de se divertir, porque isso é importante, tenha condições de pôr o filho dele, sabe, num projeto ali que sabe que de capacitação, que ele possa se qualificar, que ele possa estudar, que ele possa, né, alguma coisa nesse sentido, né? A profissionalização, a educação pode ser feita também, né, pelo viés, sabe, também da cultura, né? A gente aproveitar aquelas estruturas que já são existentes na periferia, né, e replicar isso, né, através desses projetos, replicar coisas boas, né, para a comunidade inteira. Essa é a proposta. E a gente já tem feito isso com Coisas de Preto. Coisas de Preto, ele faz a militância, né, na área da cultura, mas também na área, sabe, na área social, né, política e social, e porque a gente acredita, né, e valoriza, né? Eu acho que a gente está no momento que a gente pode ter a oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast, num papo como esse, né? A gente está num papo como esse aí, né? E que, sabe, no final das contas acaba valorizando também a nossa cultura, valorizando também as coisas da periferia, as pessoas que produzem lá, que criam, né? Porque periferia também, a gente não pode pensar que em termos de cultura, né, que ele é só o lugar onde as pessoas têm que fruir a cultura erudita ou a cultura oficial. As pessoas lá produzem cultura, e então elas têm que viver também viver da sua arte também, né? Viver da sua manufatura, né? As pessoas fazem um monte de coisa bacana, criativa, legal, e é nessa toada que a gente está indo com a nossa proposta, né? Você sabe que você falando assim, eu fico aqui refletindo porque você conseguiu trazer toda a sua plataforma do que você tem, do que você está apresentando para a população, para que você possa valorizar isso, entender a importância disso e no dia 2 de outubro colocar realmente, de fato, essa cidadania, essa plena cidadania, esse exercício ali na urna e representar com o seu voto, que é o seu direito, a sua comunidade, a periferia e valorizar tudo isso. Porque você falando, Claudinho, assim, você acaba me dando condições de mostrar de forma efetiva e concreta todas as políticas públicas que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, justamente para essa comunidade. Porque você fala da questão conceitual, seja de igualdade de oportunidade, seja da equidade, mas quando a gente coloca isso dentro de um projeto chamado Casa Afro, é justamente esse objetivo de trazer o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, de trazer as oficinas culturais, para além da questão cultural, trazer como economia criativa, gerando emprego, gerando renda ali para a periferia, mas também traz essa importância do desenvolvimento social e econômico do nosso povo. Os projetos sociais, essa estrutura que já tem das organizações sociais nos nossos territórios periféricos, nós queremos exatamente empoderar, qualificar, pegar essa população nossa e dar oportunidade. Você vê, esses dias eu estava numa empresa de tecnologia e eles estavam dizendo justamente isso, que eles têm muita demanda de emprego para quem está qualificado com tecnologia, com internet, com TI, né? Tecnologia e de inovação, de informação. E, por outro lado, a gente tem os nossos jovens na periferia sem essa qualificação. Porque daí as empresas nacionais e multinacionais vêm trazer como perfil, como necessidade de um inglês fluente, de um espanhol, de um mandarim, sendo que isso a gente não tem lá nas nossas periferias. Mas lá nós temos os talentos. Nós temos justamente a juventude, o jovem, as mulheres de periferia, com uma série de ideias e talentos e habilidades que essas empresas, dando a oportunidade, eles vão, sem dúvida nenhuma, fazer o crescimento, seja da região, seja da empresa, e aí a empresa pode dar essa qualificação, desse idioma, dessa necessidade que possa estar suprindo, mas os talentos estão ali. E quando você fala que a gente precisa empoderar,
que ali não é lugar de carência e sim de potência, que a periferia realmente é onde está o contingente e é o local que está desestruturado porque as políticas públicas não chegaram até essas periferias. Eu estou falando de lá de Parelheiros, estou falando da cidade de Tiradentes, eu estou falando aqui de Perus, perto de mim, Brasilândia, Pirituba, Jaraguá. Eu estou falando justamente de todas as regiões periféricas de São Paulo que precisa dessa estruturação. Mas, principalmente, a minha experiência, justamente nos últimos 5 anos, mas desde 2005, a gente pode contar 17 anos que eu estou na vida pública, a experiência é essa. A gestão municipal, tive a honra de ter sido subprefeito da minha região, tive a honra de agora ter sido secretário de Estado. Então eu entendo como elaborar, como propor e como implantar essas políticas públicas, porque daí é de forma exponencial, pegando toda uma população de uma periferia. Porque, por exemplo, lá onde eu fui subprefeito, Claudinho, 500 mil habitantes. Então, você pega uma outra subprefeitura, tem mais 500 mil habitantes. Então, o que nós precisamos é de representatividade. Em um determinado momento, nós tínhamos 6 subprefeitos negros cuidando de quase 3 milhões de pessoas da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a gente entende, de fato, a necessidade ali da periferia. Não é por causa só da cor da pele, mas principalmente porque a gente nasceu, cresceu ali. Foi ali que a gente aprendeu a dar os passos, a jogar bola, a fazer o samba. Justamente. Então, quando você fala tudo isso, eu consigo fazer a conexão da necessidade, dos anseios da nossa população com as políticas públicas, os programas de governo e como que isso é implementado e implantado dentro do poder, principalmente executivo, que é através do orçamento. Ali no orçamento estão os programas e ações em todos os eixos: educação, saúde, trabalho e renda, esporte, cultura, economia criativa. É isso, a gente tem que trazer essas necessidades do nosso povo e fazer com que a gestão pública ela possa dar conta de fortalecer esses projetos. E nós só vamos conseguir fazer isso com representantes como Claudinho de Oliveira lá no parlamento, para que possa, com as emendas dele, fazer os projetos para a periferia e com a cadeira e com o mandato cobrar o executivo para que, de fato, essas políticas elas consigam chegar até as pontas ou até as pessoas que mais precisam. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que haver, né, a mudança de mentalidade, né? Eu acho que uma andorinha só não faz verão. Você fez uma fala aí, sabia, eu não tiro nem ponho. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a consciência é algo assim importante, né, para a gente compreender, né, que a luta institucional ela é necessária, né, mas também a organização, né, da sociedade civil também é importante, né? Eu acho que à medida que a gente consegue ter consciência, né, e entender que se a gente estiver conectado, a gente pode fazer transformações, mudar protocolos, a gente pode fazer um monte de coisa bacana que vai, de alguma maneira, favorecer, né, a periferia, né, as minorias. Então, eu acho que esse é o caminho certo. Porque hoje, Ivan, por exemplo, a gente fala muito assim, de áreas estruturadas, das periferias. As periferias, evidentemente que a gente tem um comprometimento, sim, com a periferia. Mas, por exemplo, o centro também, né, o que a gente chama de centro histórico, né, e econômico também, muito embora ele seja estruturado, a partir de uma visão, de uma noção de demografia, aliás, de geografia, né? Então, você tem muita gente que precisa, tem muita gente carente, tem muita gente dormindo na rua, tem muita gente comendo lixo, mas essas pessoas não são alcançadas por determinadas políticas ou ações mesmo da iniciativa privada. Não são, porque há uma noção, uma mentalidade de que a periferia, né, ela deve ser entendida a partir do ponto de vista da geografia, e não da demografia. Eu acho que são coisas... aí a gente parte para um conceito, mas assim, só para a gente também ajustar um pouquinho a fala, né, e ajudar a gente a refletir também, porque acho que acho que um ponto é a ação prática, né, é a praxis mesmo, né, você ir para prática política e buscar fazer as transformações que precisam ser feitas. E o outro lado também é que há uma necessidade também de refletir um pouco sobre, né, e planejar essas ações, né. Eu acho que isso tudo é importante, tem que estar conectado. Eu falei de uma maneira aqui e não sei se eu me fiz claro, talvez tenha
eu tenha passado a impressão de que vamos encaixotar, né? Isso e daqui. Não, são duas coisas, né? A reflexão é sempre necessária e tem que estar sempre presente, né? Mas a ação prática a gente tem que ir mesmo, né? Tem aquela coisa, tem aquela frase que agora chegou o momento de transformar. Os filósofos pensaram muito, né, o mundo. Agora chega um momento que a gente precisa fazer as transformações na prática. Então, acho que é isso, né? Não, mas então, eu falei a importância da política institucional, mas também, né, a consciência que a gente precisa, através... Vou frisar mais um pouquinho aqui a questão da cultura, porque a cultura, né, ela está dentro da rubrica, né, da própria educação informal. A gente fala muito sobre educação formal, que ela é importante, evidente que sim, a gente tem que buscar, né, franquear mais acessos, né, que ela seja mais diversa, que ela consiga, de alguma maneira, contar as histórias, né, não apenas uma versão, sabe, da história, mas as histórias envolvendo a história da África, envolvendo a história, né, do afrodescendente, envolvendo a história dos indígenas, né, acho que tudo isso, né? Tudo isso tem que ser evidente. Mas a educação informal também, ela é super importante. E aí a cultura, porque ela complementa. Nesse momento que a gente tem dificuldade de fazer a aplicação, né, da lei 10.639 e outras, né? A gente sabe que da importância da educação informal também, porque é através da cultura, das culturas, né? Porque são muitas culturas, né, que estão florescendo, né, a todo momento nas periferias, graças ao estro criativo, né, das pessoas de lá, que, como você falou, né, e que estava também, sabe, na nossa fala também há 2 anos atrás, né, que a periferia ela não é apenas carência, né? Ela não é só carência, ela tem carências, é evidente que sim, mas ela é potente também, ela tem potência, as pessoas lá são criativas, as pessoas lá são batalhadoras, as pessoas lá, né, poxa, se viram nos 30 para estudar, se viram nos 30 para vender as suas coisinhas ali e levar um dinheiro para casa, né? As pessoas se viram nos 30 para manter um projeto de pé. O que eu tenho andado por aí, visto projetos completamente abandonados, né, porque você não tem apoio de ninguém. Então, são os caras que vão lá, sabe? Muitas mulheres envolvidas nesse processo, né? E também, e vão lá e pede doação, e vão lá e, sabe, fala com a vizinhança, e, sabe, e consegue manter o projeto de pé, então consegue atender crianças, consegue atender gente, sabe, que não tem o que comer em casa. Então, acho que é isso. E acho que a pandemia foi para a gente uma lição muito grande, né? Muito grande, porque a gente descobriu, né? Ou pelo menos a gente confirmou, né? Que realmente, né, as culturas das periferias são movimentos sociais, né, propriamente dito, sabe, na sua essência, né, porque a gente teve um momento crítico, né, nas periferias, em pessoas passando fome, pessoas que não tinham material de higiene básico, e aí você vê as pessoas se unindo, você vê as pessoas, sabe, planejando, né, medidas, como é que a gente vai fazer para a gente atender as famílias, como é que a gente vai fazer para se proteger disso. Com tudo isso, morreu muita gente, a maioria das pessoas que morreram foi na periferia, foram negras e periféricas, a maioria das mortes por Covid no Brasil, né? Mas mesmo assim a gente percebe que a periferia ela se uniu e mostrou e deu uma lição para a sociedade brasileira, né, de que é possível, sim, a gente, né, através da solidariedade, sabe, através do, sabe, do amor ao outro, né, todos esses princípios, né, que são importantes, né, para a convivência do nosso dia a dia, aí, na nossa convivência em sociedade, tudo isso ficou demonstrado nessa luta, né. Então é isso que essa lição que a gente tem que, de alguma maneira, sabe, a partir daí a gente criar uma consciência ou fortalecer uma consciência, sabe, para fazer a luta, sabe, em todos os sentidos. A gente precisa lutar, a gente fala muito aqui de luta antirracista, porque é uma luta que tem que estar presente, pelo menos na minha vida, sempre teve. Eu fui para a universidade, fui justamente levado por essa, né, por essa curiosidade de entender um pouco mais e de alguma maneira poder contribuir, né, e foi nesse sentido que eu fui para a sociologia, fiz sociologia na USP, fiz o direito porque eu estava já no 2º ano, eu estava no 3º ano, aí quando eu comecei a fazer as optativas, né, que já não eram mais eletivas, né? Então, eu falei, poxa, cara, eu acho que é interessante o direito, porque ali também há uma luta no campo também, né? No campo jurídico que é importante, porque é ele que também, né, que está ali, né? Que especifica direitos, né? Que franqueia direitos e tal. Então, também é uma luta bacana ali também, né? Mas a gente sabe muito bem que, antes de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente tem que
de alguma maneira, fortalecer uma consciência, né, que possa, de alguma maneira, né, conectar cada vez mais, sabe, a gente, a juventude que está aí, a molecada que está aí, sabe, que tem condições, sim. Hoje, muito melhor que a minha geração, né, essa molecada aí está a 1000 graus, porque hoje a gente vive a era tecnológica, a gente vive a era da informação não tem mais volta, rápida. não. Não tem, né? mais volta, não. Não tem mais volta, não. Não tem mais volta, não. Mas é bom sempre a gente também, né, reafirmar isso, né, a identidade, a importância, porque a luta está aí, a luta está justamente aí. À medida que a gente fortalece as consciências, a gente consegue fortalecer também a base dos ativismos, né? E são muitos ativismos que a gente tem que fortalecer, né? A luta das mulheres, né? Então, as relações de gênero, de sexualidade, né? Sabe, a classe ainda continua ter uma força muito grande para explicar a desigualdade também, é um coeficiente de desigualdade também, mas as relações raciais também. Então, quer dizer, a gente tem que construir um projeto, né, todos os dias, mas um projeto que dê conta desse cardápio de colonialidades, né, que a gente precisa fazer esse enfrentamento, que foram essas coisas que eu acabei de mencionar aqui. Né? E sem dúvida, né? Você traz aqui na realidade, uma oportunidade da gente poder, de forma complexa do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de quem foi para a academia, né? Eu fiz engenharia, como estava falando, mas depois eu fiz administração na USP, fiz gestão pública e fiz docência para o ensino superior. Aí dei aula, né, na universidade durante 11 anos, porque é importante também a gente passar a necessidade da educação formal também. Nosso povo tem que ter essa educação formal, precisa ir realmente buscar a universidade. Foi importante isso, eu volto a dizer que é um exemplo da família, dos nossos pais, que nos cobraram muito sobre isso, para que a gente pudesse dar uma condição melhor para a nossa geração e para as próximas que virão. Sem dúvida nenhuma, e quando você está falando, eu consigo enxergar na prática, como eu disse, de forma concreta, efetiva, as políticas públicas que a gente precisa e que elas cheguem, de fato, nas pessoas que têm essa necessidade. Então, quando você fala que não é uma questão de geografia, mas é uma questão demográfica, eu não tenho dúvida que é através dos indicadores sociais, entendendo a pirâmide social, quando a gente fala que nós somos 46 milhões de paulistas aqui no estado de São Paulo, que nós somos 13 milhões na cidade de São Paulo e mais de 210 milhões no Brasil, e que a gente aqui representa 40% dessa população e que a gente está contribuindo com os impostos que vão gerar o tesouro e que a gente quer fazer parte dessas políticas públicas que vêm do tesouro do estado e do Brasil, porque nós contribuímos, porque o nosso povo, nós não estamos pedindo nada que não seja nossos direitos e que, de fato, você precisa perceber isso, que você precisa ter realmente representantes que vai lutar para mudar essa realidade, para transformar essa realidade da periferia, dessa população que está numa alta vulnerabilidade. Sem dúvida nenhuma, a Covid-19 trouxe a população que foi mais afetada em número de óbitos, em número de casos, foi a população negra, foi a população periférica, porque o espigão dos hospitais principais que estão na cidade de São Paulo está na Avenida Paulista, mas nosso povo está lá na ponta. Lá na ponta você não tem esse atendimento. Vem gente do Brasil inteiro para poder ser tratado a questão de saúde aqui em São Paulo, porque tem os melhores hospitais aqui, mas eles ainda estão, de forma geográfica, aqui na área central. E a periferia sofre, carece, e a gente vê com isso quem que acaba morrendo, né, por conta de falta dessa atenção. Então você, por favor, reflita, possa dar oportunidade para esses representantes da periferia, da comunidade, que não vai esquecer de você e que está preparado. Nós estamos preparados para representar vocês nos parlamentos e levar, de fato, essa necessidade, esse orçamento, esses projetos de políticas públicas ou projetos que sejam sociais, culturais, esportivos, mas, sobretudo, Claudinho, quando você fala assim da importância da educação informal, da cultura que está ali na nossa periferia, eu também consigo enxergar que cabe a nossa parceria
porque eu também trago essa ideia do desenvolvimento social e econômico. Então você fala de cultura, esporte e lazer, e transformar tudo isso numa economia criativa, ou seja, a partir da criatividade, desenvolver a economia, aquela economia local, as vocações das regiões, é disso que nós estamos falando. E eu complemento isso com mais uma parte que tem na nossa plataforma, que é o desenvolvimento social e econômico. A gente também tem que trabalhar a questão de empregabilidade, geração de emprego e renda aí na periferia, da mesma forma que a gente tem que fortalecer a educação empreendedora, porque muitas vezes o nosso povo que está lá, e eu vou trabalhar uma pauta, não sei se você está trabalhando ainda, mas tem tudo a ver contigo também, que é a pauta da estética negra. Nós estamos trabalhando a beleza negra do ponto de vista do empreendedorismo. Então a gente quer ter cooperativas de beleza, onde a gente pega uma manicure, alguém que está fazendo a parte de sobrancelhas, outro que está cortando o cabelo, a transista que está trançando dentro de casa, que aprendeu com a mãe essa educação que você está falando agora, importante, que é tida como informal, mas para nós é uma educação realmente que vem passando através da oralidade, através das nossas tradições, dos nossos costumes, vai passando de pai para filho, de mãe para filha, e aí, através de uma cooperativa, nós conseguirmos juntar esse pessoal, a manicure, o que corta, o que trança, e trazer para formar um salão de beleza, levar educação empreendedora, levar investimento público, privado, e fortalecer essa periferia, esse desenvolvimento econômico, porque agora, crespas, cacheadas, transistas, graças a Deus, a nossa estética e o nosso povo está dando valor para a sua própria, para o seu fenótipo, para a sua autoestima de uma mulher negra poder usar o seu cabelo, né, da forma que gosta, enfim. E isso, as empresas perceberam que isso gera um consumo. Então, por isso que hoje a Avon está investindo nisso, a Boticário está investindo, a Natura, as multinacionais, e o nosso povo está percebendo que é uma oportunidade, mesmo na periferia, de se fortalecer economicamente, Claudinho. Lógico, evidente, quando a gente fala da educação informal, evidente que a educação formal ela é necessária, ela é importante, evidente, mas ela só pode ser qualificada também, não só não, mas é possível qualificar também, né, a educação formal através da educação informal, porque na educação informal, né, a gente tem a responsabilidade, né, muito mais próxima da gente, né, de entrar nessa luta pela identidade. Então, se você tem na periferia, você tem na capoeira na periferia, né, e digamos que a capoeira na periferia ela consiga, de alguma maneira, né, se conectar, né, com uma escola ali pública, ela seja estadual, é evidente que se você faz um trabalho conjunto, né, você ao mesmo tempo você qualifica a educação, porque você também acaba valorizando também aquilo que é um traço, né, étnico, né, de um grupo social. É nesse sentido, né, que a educação informal, né, ela serve como um complemento, né, ela é algo que existe na realidade que serve como um complemento para a educação formal. Isso é necessário. Nenhuma. Porque também tem também, né, uma predisposição institucional no sentido da fiscalização, que, por exemplo, um parlamentar tem que ter, né, em relação, por exemplo, na aplicação da Lei 10.639, né? Não, sim. É evidente que sim, mas porque a gente tem luta por isso também, que as escolas encampem também, né? Que as escolas, de alguma maneira, elas recontem o ethos nacional, né? E que envolvam, né? Sabe, nessa prática, né? Os feitos também, né, indígenas, negros, mulheres, que eles também, de alguma maneira, eles estejam presentes, né, na escola, no currículo. Eu entendi no currículo o que escolar. você falou. Não, eu estou só explicando para a galera, porque sabe porque às vezes, né, você fala, mas qual o papel da educação informal? Ela é de qualificar, dela complementar e qualificar a educação formal. E isso daí, quer dizer, é muito importante, inclusive, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para essa luta, né, pela identidade, pela consciência, né, sabe, de grupo, pela consciência de pertencimento,
conhecimento, né? Porque aquilo que a gente não consegue através da fiscalização da lei, né, a gente pode conseguir através de parcerias entre a escola formal e a escola formal, a educação formal e a educação informal nas quebradas. É importante que, por exemplo, que a galera a literatura marginal possa, por exemplo, é o seguinte, né? Tá ali em conexão, em contato com as escolas. É importante, né, que a poesia marginal ela possa estar, os grupos, né, os coletivos culturais, o teatro popular, ele possa estar presente também, sabe, no dia a dia dos nossos alunos. Porque é assim que a gente demarca, né, sabe, a importância que tem a cultura periférica, que tem o povo preto, que tem, sabe, e outras nuances também que são importantes para a gente compreender, né, a saga que é, né, em termos assim sociais, a saga que é o nosso país. Não, eu ouço o Claudinho falando assim e me dá um afã de contribuir junto, porque mexe bastante comigo. Eu ia até te dizer que eu tive também um podcast com a Adriana Vasconcelos, a professora. Grande, né? Adriana. E foi justamente na mesma data que a gente estava aqui discutindo isso. Então, ela trouxe justamente isso, essa ideia da implantação da lei, da importância, ela com a experiência da vivência no ambiente escolar, tanto municipal como estadual, e de forma, desde a educação básica, ou seja, ensino infantil, fundamental, médio. Então, ela trouxe também a importância de aplicar tudo isso em todas as disciplinas. Mas eu estou entendendo o que você está falando. Ele está falando, Claudinho está falando, tanto do ponto de vista da legislação, que é de 2003, e que, portanto, há 19 anos está aí para ser implantada no Brasil e sofre uma série de resistência, mas a gente vem evoluindo cada vez mais, mas sem dúvida nenhuma. A gente tem a questão da formação dos professores e todos os profissionais da educação. Ela trouxe a necessidade de ter materiais didáticos, e hoje já temos esses materiais didáticos que possam, de forma a ser aplicados de fato. Trouxe também a necessidade da articulação desses coletivos e do movimento social negro para cobrar, ou seja, dos núcleos de estudo dessa luta, sem dúvida nenhuma, e da articulação governamental, articulação política entre município, Estado, entre as diretorias de ensino, o sistema da educação. Então, essa parte formal, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar lutando para a implantação, porque a educação, como disse Nelson Mandela, é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo, né? Não tenha dúvida disso. Mas o que ele está falando, eu compreendo muito bem, porque a inteligência emocional que eu aprendi, que hoje eu tenho para poder ter chegado até aqui, estar ao lado desse grande artista, mas, sobretudo, desse grande intelectual, é justamente tudo o que eu aprendi. Costumo dizer muito isso, vou dizer sempre, foi nas escolas de samba. Ah, sim. Foi lá que eu aprendi a me relacionar com as pessoas, foi lá que eu aprendi a me comunicar. A escola de samba, como já dissemos, tem recursos humanos, tem cultura, tem música, tem administração, tem logística, tem produção. Então, tem organização de eventos, né? Você tem finanças na escola de samba. Sim. Então, assim, foi lá que a gente pode ser dita como uma educação informal, uma escola de samba, e tudo que a gente aprende ali na base, ali, ou seja, também os coletivos, né? Como você trouxe muito bem da capoeira. Mas assim, Claudinho, transformando isso em políticas públicas e falando um pouco da oportunidade que a gente teve, hoje eu tenho muito orgulho de, nos últimos 2 anos, ter conseguido implementar e tirar do papel um projeto como as Casas SP Afro Brasil, as Casas Afro. São 20 equipamentos públicos em convênio entre o Estado e a Prefeitura, em todas as regiões do Estado de São Paulo, ou seja, 16 regiões administrativas, as regiões metropolitanas hoje. Então, a gente tem Casa Afro, 4 em São Paulo, temos em Jundiaí, Osasco, Guarulhos, Sorocaba, Campinas, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Presidente Prudente, Lorena, Baixada Lorena, Santista. nasci ali pertinho. Em Cubatão. Então,
Isso eu tenho muito orgulho, que é um projeto que a gente tirou do papel. E o outro tem tudo a ver com o que você está dizendo. A gente fez um fórum o ano passado de desenvolvimento social e econômico de cultura afro-brasileira. Então ali nós levamos os reinados de Congo, do estado de São Paulo, que está em diversas regiões de São Paulo, ou seja, as congadas. Ali nós levamos o batuque de jongo e você vê que aquela congada de Mogi das Cruzes hoje é comandada por uma mulher negra, né? Então a gente acha muito importante isso, capoeira, samba, tivemos o funk, o hip hop. Então essa valorização que você traz aqui, dessa identidade, do fortalecimento, é tudo que a gente quer levar para o parlamento, para que, de fato, os projetos de vocês tenham incentivo, tenham orçamento e que tenha, principalmente, sustentabilidade. Que não seja uma coisa que começa e não consiga terminar. Tendo o Claudinho como representante dessa periferia, dessa cultura, desse esporte, do lazer que tem nas periferias, na comunidade, eu tenho certeza que você pode apostar nele, porque você não vai ficar na mão, porque ele vai investir no seu projeto para fortalecer, sem dúvida nenhuma, essa economia criativa e gerar oportunidade e valorização nas periferias dos nossos talentos. Sim, é justamente isso, né? E também a nossa preocupação é com a questão econômica também. Então, no final, na ponta, é isso, é dinamizar na economia da periferia, né? Fortalecer os meios de ganhos. Eu acho que a gente não tem, né? Temos outra saída, mas essa é uma saída importante. Eu acho que ela é assim, ela é bem material, ela é bem prática mesmo, né? Porque a gente tem uma ação direta ali no território, né? Porque eu acho que, no final das contas, eu acho que o papel, sabe, dos projetos sociais, culturais, esportivos, né? O lazer, tudo isso, a importância que tem é justamente isso, é desenvolver tecnicamente, né? Não apenas o território, pessoas e territórios. Eu acho que é isso que é o importante, né? E a cadeia produtiva dentro da periferia, ela é complexa mesmo, né? Ela é a partir de uma noção de interculturalidade mesmo. Você tem empreendedores, você tem, então, a cultura do trabalho, você tem gente na informalidade, você tem gente que são pequenos trabalhadores, né? E isso fomentando, né, essas cadeias, ligando essas cadeias, fortalecendo essas cadeias, a gente também, de alguma maneira, a gente fortalece o meio de ganho, a gente fortalece também a economia solidária, sabe, num território. Acho que essa é a lógica, né? Acho que essa é a lógica, é a praxis que a gente também tem na proposta, né, como proposta também, porque a gente considera importante, né, que essas pessoas, né, de forma mais assim, emergente, ou mais emergencial, essas pessoas consigam realmente encontrar meios para sobreviver, encontrar meios para pagar sua conta, encontrar meios para colocar teu filho na escola, comprar um material, encontrar meios para se vestir, encontrar meios, porque a vida, né, a vida é uma toada, né? A vida ela é contínua, é dia a dia. Então, se a gente não tem, se você tem uma população, de alguma maneira, ela está, né, lá no território, né, a partir de uma noção de geografia distante do centro histórico, né, e econômico, né, e largada lá, né, e assim recebe muito pouca atenção do poder público, eu acho que é papel, né, evidente, tenho certeza disso, que é papel, né, sabe, de um político que tem essa preocupação, esse comprometimento né, com as periferias, é de encontrar, né, pensar políticas, evidente, né, mas encontrar meios de resolver isso. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui é que a gente também é o seguinte, a gente não está abrindo mão também de políticas públicas estruturais, né? É evidente que você se utilizar de políticas, de estruturas já existentes na periferia, tem uma importância muito grande. Então, eu acho que tem que ter esse comprometimento também, né, com a criação, com a formulação, né, e com a fiscalização também, sabe, de políticas estruturais que já foram, inclusive, implementadas, e também é preciso criar novas políticas também estruturais. Você precisa levar equipamentos, né, equipamentos seja de saúde, né, você precisa lutar por isso também, né, sabe, educação, né, profissionalização, tudo isso tem que lutar também, mas é aquilo que a gente estava dizendo, né, em off, que é possível, né, de alguma maneira, você se comprometer, né, nessa luta, né? Mas assim, nessa luta institucional, então você, de alguma maneira, tentar, né, por muitas vias, tentar, né, aprovar, né, fiscalizar e fazer que a coisa funcione melhor, mas também é possível e também encampar uma luta aqui fora com os movimentos sociais, né, que lutam por aquela determinada causa, ou que lutam pela necessidade, sabe, de um equipamento qualquer. A gente estava falando de área estruturada. O centro é uma área estruturada.
Né? Mas se a gente entender que o centro é mais estruturado a partir de uma noção, né, de geografia, então você vai ver que você vai excluir um monte de gente lá também que vive nas mesmas condições, que tem as mesmas carências e vulnerabilidades que pessoas que vivem também nas periferias. Então, se a gente partir, né, sabe, da noção de que, não, peraí, mas essas pessoas, elas têm uma vida, muitas vezes, até pior, mais, porque não tem família, porque não tem ligações nenhuma, porque mora na rua, porque, sabe, são moradores em situação de rua. Mas, se a gente partir de uma noção, sabe, de periferia geográfica, você vai dizer, não, eu não posso, então eu não vou trazer um equipamento, por exemplo, um céu. Eu não vou trazer um céu para o centro, porque porque o centro já é estruturado. E essas pessoas, né, o céu é para fazer lá na... O céu é para fazer lá, para fazer lá na periferia, sabe, em lugares distantes, né? Em lugares muito distantes. Então, eu acho que seria interessante, então, você como um parlamentar, você também encampar essa luta e fortalecer esses movimentos ali fora, que essas pessoas que são carentes ali, que lutam, né, por um equipamento como esse, é evidente que você vai fortalecer também. Então, é lutar lá dentro e lutar aqui fora, fortalecendo as pessoas aqui fora. É a população que mais precisa também. Não, nesse sem sentido. dúvida, eu estou entendendo o que o Claudinho está trazendo, e quando ele fala da questão demográfica, sem dúvida nenhuma, é importante salientar e ressaltar que nós temos quilombos que estão, por exemplo, no Vale do Ribeira, né? Nós temos 36 quilombos no estado de São Paulo. 29 deles estão no Vale do Ribeira, mas nós temos quilombos em Ubatuba, nós temos o Cafundó em Sorocaba, e é importante entender que eles estão em áreas rurais ou mesmo no litoral, mas nós temos os nossos quilombos urbanos. E quando ele fala do centro, a gente tem ali um quilombo urbano importante, quilombo Saracura, Vai-Vai, e a gente tem também ali uma área dos refugiados, a gente tem uma área hoje que é a própria Cracolândia, Sim. toda aquela região ali, e muita gente morando na rua hoje, né, na pobreza, na extrema pobreza. Infelizmente, grande parte delas... Muitos cortiços, muitas pensões, tem tudo muita no centro. parte delas, né, porque dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos. Ou seja, a extrema pobreza brasileira, 80% dela é negra. Enquanto que dos 10% mais ricos desse país, os milionários, 72,3%, segundo o IBGE, são brancos. Então a gente tem uma desigualdade social gritante no nosso país, mas sobretudo racial. Então é importante que a gente valorize os quilombos que estão lá, que é o símbolo dos nossos costumes, tradições, nossas, que estão aí em todas as regiões do estado de São Paulo, mas também que a gente possa ter representantes como Claudinho no parlamento para lutar pelos quilombos urbanos que nós temos, seja na Zona Leste, seja aqui na Zona Norte, que, como você falou, a gente tem muitos quilombos ali. A Casa Verde é um grande quilombo também, pô. Da mesma forma que a gente não vai esquecer da área central. Entendi justamente o seu recado, e por isso que a gente tem que ter representantes... Glicério, Bela Vista. Que sejam filhos dessa terra, sejam filhos dessa terra, filhos da comunidade, filhos da periferia, mas também que entendam essa questão da necessidade, essa questão demográfica, por conta disso mesmo, por conta que nós vamos ter a preocupação, a atenção de levar as políticas públicas, de utilizar o orçamento em prol de mudar, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de vocês que estão nos ouvindo, e que a gente pede, sem dúvida nenhuma, todo o voto de confiança e apoio para que a gente possa, porque não falta a força de vontade para que a gente possa reduzir essas desigualdades, né? Eu acho que a gente tem que ter essa disposição sempre, né? Eu acho que são muitos enfrentamentos que a gente tem que fazer, né? São muitas frentes, né? Então a gente tem que ter soldado aberto e acho que tem que ter disposição para a gente fazer as mudanças que são necessárias fazer. É preciso dialogar muito. Nós estamos partindo já para a reta final aqui do nosso podcast. Ivan Lima, no coração da comunidade. E é importante a gente falar de um projeto fundamental, imprescindível para tudo isso que nós estamos falando, que acaba materializando todas essas ideias, que é o projeto do Pagode Consciente, o projeto do Coisa de Preto. Por que nasceu, como nasceu, essa questão da Câmara Municipal, essa luta contra a ideia racista de um parlamentar que, de forma pejorativa, mais uma vez, coloca essa questão racial
como sendo o resultado de um tipo de trabalho que, de forma muito pejorativa, negativa, coloca essa nossa pele como sinônimo de alguma coisa negativa e que, de fato, gerou toda uma mobilização de toda a sociedade paulista e brasileira para mostrar, como a Tom Maior também mostrou, o que realmente é Coisa de Preto. Coisa de Preto é um projeto, Coisa de Preto. Coisa de Preto é um braço combativo do Pagode Consciente. O Pagode Consciente é um movimento de ideias, um movimento plural, né, que se propõe suprapartidário, né, e que, de alguma maneira, quer concretizar os ideais, né, do Pagode Consciente. Nós fizemos agora, recente, né, mediado pelo Coisa de Preto, uma carta de princípios do Pagode Consciente com mais de 100 entidades, entre entidades sindicais, entre coletivos culturais, entre associações, entre um monte, sabe, de outras entidades, e assinaram a carta. E não apenas assinaram, mas também manifestaram lá as suas demandas, né, ou do território, ou dos projetos. Mas o fato é que nós temos lá, então, uma orientação, né, de princípios, e o Coisa de Preto é justamente isso. Ele, de alguma maneira, ele busca concretizar esses ideais em ações práticas. Então, a gente começou... Eu estou super comprometido, participando do Coisa de Preto junto com o Claudinho, principalmente dessa luta antirracista que teve na Câmara Municipal. Parabéns, Claudinho. Poxa, obrigado. Você sabe que, infelizmente... Agradecemos a presença lá, né? Uma fala política, poxa, né? Um mas, infelizmente, é importante que todos saibam que nós perdemos uma vida importante nessa luta e que isso sirva realmente de muito entusiasmo para que a gente, até por ele também, a gente possa lutar, que a gente consiga alcançar esses objetivos. E uma das estratégias que eu sei que tem sido importante é ir aonde o povo está, né? E aí você tem levado a cultura, de fato, usado como estratégia para que a gente possa estar com o nosso povo. O nosso povo é alegre, o nosso povo, principalmente do samba, é um povo resiliente, tudo, mas que tem essa consciência, e a gente desperta essa consciência. Queria que você falasse um pouco sobre uma das suas composições importantes e que traz essa mensagem de amor, que traz essa mensagem de alegria, e que muitas delas, ou algumas delas que você possa lembrar, pelo menos alguns trechos importantes para nós aqui, que traz inspiração, que fortalece essa luta, essa resistência cultural, e que serviu para movimentar muito a nossa população, toda a nossa comunidade, em todos os cantos desse país. Assim, mas é isso, o Coisa de Preto, ele nasce, né? Ele nasce com a fala, a partir da fala, né, racista, né, das atitudes racistas do Camilo Cristófaro, né, vereador em São Paulo. Então, justamente ele diz lá na frase que varreu a calçada, não lavou, é Coisa de Preto. Então, ele acabou que nomeando, né, o projeto Coisa de Preto. E a gente tem feito, então, essa militância nesse sentido, né? Empunhado aí, né, a bandeira da luta antirracista. E eu lembro que no início, só uma coisinha, no início desse projeto Coisa de Preto, justamente naquele momento da efervescência dessa fala racista desse vereador, que eu peço a cassação, mais uma vez, como pedi lá publicamente, porque você não representa a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, você não representa a postura de um parlamentar que o nosso país precisa, porque nós não precisamos de racistas nos representando, porque ali é a casa do povo. Então, com certeza, mais uma vez, reforço essa necessidade da sua cassação. Eu queria dizer que você pudesse aqui nominar alguns artistas que naquele início, logo de cara, se comprometeram com essa luta
e disseram e gravaram os primeiros vídeos dizendo... todos eles. Vamos pra luta. Pode citar Salgadinho, algum, Netinho, Cleverson, Nego Branco, muita gente, né? Eu vou esquecer, evidente, de alguns, porque foram muitos vídeos, né? Aqueles que puderam participar, como o Royce, estar lá presencialmente nos atos, né? O Royce, o Cleverson Luiz. Então, são pessoas que fortalecem o movimento, são pessoas que fazem parte também, essa parte também que ajuda a gente a dar visibilidade ao projeto. Mas eu queria dizer que, então, a gente tem essa parte da militância, e da luta, né? Feita pelo Coisa de Preto. Fizemos lá o primeiro ato, né? 2 atos um no mês de maio e o outro no mês de junho. E a luta com pressão, lotada a Câmara, lutamos lá dentro, lá o plenário, né, da Câmara Municipal. Eu estava junto. Justamente. E aí nós conseguimos lá, né, unanimidade de votos para aceitação, né, do processo de cassação. Depois conseguimos também, no dia 24 de junho, nós conseguimos também a unanimidade de votos, né, no plenário. Né? E aí ele acabou levando a coisa mais para o TJ, mas fizemos vigília dia a dia, para você ver, ficamos mais, e estamos ainda, né? Estamos desde junho, todos os dias. O Coisa de Preto está presente com faixas lá na frente, lá pressionando, sensibilizando a sociedade paulistana, essa luta toda. E fora isso, nós temos também essa resistência. E fora isso também, nós temos também a nossa atuação dentro da cultura. Então, a gente transita pelas regiões administrativas de São Paulo. Justamente que agora você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre a parte da alegria, sobre a parte do encontro com as pessoas nas comunidades, sobre as suas composições, sobre essa parte, para a gente finalizar em alto nível e também mostrando para vocês, de fato, o Claudinho Oliveira como um grande artista do Brasil. Então, e aí a gente leva, né? A gente tem levado o Coisa de Preto, né? Foi já na Casa Verde e agora provavelmente vai ser em Guaianazes, né? Vai ser na Cidade Líder. Então nós estamos transitando com ele e a gente leva, né? A gente leva alegria, leva o nosso samba. O primeiro já foi lindo fora ali ali na Casa Verde. No Empurra que é Pior, foi maravilhoso, né? Com muita gente ali, e a gente fazendo a festa, porque a nossa cultura aguerrida, ela é isso, né? Ao mesmo tempo, ela é festa e sempre foi assim, mas ela é também resistência. Mas né? eu te vi na Santa Cecília também. Na Santa Cecília. A Santa Cecília é uma galera também, que dá um apoio muito grande também para o lance do Coisa de Preto. Viva a Santa Cecília. Viva a Santa Cecília, rapaziada da roda de samba da Santa Cecília, né? Que é um pessoal que eu conheço há mais de 30 anos, né? Eu sei do projeto deles, sei da luta deles. Talvez seja o único projeto que nós temos assim, que tem mais de 30 anos, que passou, que lutou para se manter, lutou para se manter ali, né? Que mudou a gestão e tentaram tirar de lá, mas eles estão lá, né? Pela força que eles têm, né? Pelo apoio que eles têm, eles estão lá até hoje, com um projeto maravilhoso. Participei da gravação do documentário deles, com aquela praça, né? Eu vi, lotada, coisa linda. Mas pode ver na internet. Claudinho de Oliveira. Uma coisa linda e maravilhosa. Então, eu estou com eles. Mas nessas caminhadas, todo mundo agora quer saber, nessas caminhadas, quais são as das suas composições aí, as mais pedidas? Aqui, se você está na Santa Cecília, ou se você está lá na Casa Verde, ou lá em Guaianazes, na Zona Leste, ou na Zona Sul. Ou está no Ato. Ou no Ato, mas o Ato também teve samba. Muito samba, por assim, sinal. Tem um como é assim, somos o Maitá, embora não pareça, faca na caveira, Ogum não é meu irmão, filosofia grega, ideias da Leimar, faz nós irmão de cor, negros univos sejais bastiães e griots, se a história não fala da mãe, quem eu sou de cá e também sou de ali, sou da Andara, Sabá e Zumbi, Rastafari é o meu país, guilelelele, 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 guilelelele. Eu tava lá, hein, Sai na frente da Câmara, hein, tocou essa daí na frente da Câmara, eu tava lá. Poxa vida. E também, isso também é uma coisa que eu também tenho que te dizer que foi muito importante, tá? Porque em todo momento ali, em frente à Câmara, uma luta nossa, sem recurso, resistência mesmo. Pô, o tempo inteiro, assim, de uma alegria, né? Porque
tava ali um trio elétrico, né? Tava ali um carro de som, né? E tocando os nossos samba rock, tudo que a gente gosta, tudo os mais tradicionais, o 90. Isso. Não, e balanço, samba rock e tal. Então aquilo ali que é patrimônio histórico de São Paulo, samba rock. Tombado. Samba rock. Assim, por isso que eu tô te falando, e sempre com muita alegria. É uma luta, é uma resistência, mas com alegria. Então, é fundamental. E para encerrar, então, eu queria agora que o Claudinho pudesse dar uma palhinha de pelo menos alguns trechos dos grandes sucessos aí que ele compôs, seja pro Soweto, seja pro Catinguelê, seja pro Sensação, seja... Bora lutar com alegria, né? Simbora. Vamos lá, Claudinho. Uma cidade amanheceu na América, em teus parques param sonhos de luar. Olha nos meus olhos, tem uma eternidade, lua cheia de feitiços, amei um anjo lindo, que felicidade, não posso mais ficar sem teu amor, eu não vivo sem você, tudo é mais bonito quando estou contigo, nada mais me dá prazer, vem fugir comigo que eu te dou abrigo, dentro do meu coração. Com o Catinguelê, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, e lá, lá, ya. Que hoje a brisa leve para longe à noite, é demais perceber que o amor que eu te tenho, que me envolve, me toca e me faz. Outra do Catinguelê, como é? Eu juro, não vou deixar pra você usar meu sentimento pra lhe agradar. Quem sabe assim eu posso até mudar. Tem uma pancada aí. Não, mas essa daí é daquelas antigas. Essa das antigas. Vento dos Areais. Vento dos Areais. Então. Nosso amor, ores flor ao vento dos areais. Areais, ores flor, amantes. Luz do meu viver, só faz bem pra mim. Nada é tão ruim, a vida tem sabor. Um suave doçor de alecrim. Dia feliz, sinto a paixão renascer e um sorriso me deixa. Reinaldo, tem batuque em meu, batuque de... Tem mandinga em teu, batuque de crioulo. E meu sangue crioulo me mandou sambar. É difícil negar, somos feitos assim, de pandeiros e tamborins. Isso que balança a gente é. O meu sangue a gente é. A gente sofre, mas não tá ruim. Reinaldo, príncipe do pagode, meu compadre, né, que foi e deixa muitas saudades. Nossa Senhora. Né? Por isso que eu te falo, por favor, não esqueça, dia 2 de outubro, colocar nosso representante na Assembleia Legislativa, porque ele vai levar política pública, ele vai levar orçamento para a periferia, ele vai representar a nossa comunidade, vai representar a população que mais precisa e ainda com isso, com alegria, com essa criatividade, com essa inspiração. Parabéns, obrigado de coração. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Né? E a gente não poderia deixar de encerrar hoje com uma frase do nosso líder mundial, que diz que quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente permitimos que as pessoas ao nosso redor façam o mesmo. Nelson Mandela, quero dizer que essa luz é sua. Quem tem essa luz própria, incandescente, é você, Claudinho de Oliveira. Obrigado pela sua humildade, mas obrigado, sobretudo, pela sua generosidade de vir até aqui, bater esse papo conosco e levar essa esperança para nossas periferias. É isso aí. Ivan Lima, no coração da comunidade. Isso aí.